Direito Administrativo, Técnico, TRF 4ª Região, Questões da Organização da Administração Pública, Banca FCC. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é Leonardo Torres na área, o seu professor de Direito Administrativo. Estaremos juntos nesta e nas próximas aulas, nessa revisão, nesse preparatório TRF 4ª Região. Você em breve um técnico judiciário. Yes! Antes de tudo, lógico, mensagem do dia, a frase do bem. Foi, vamos lá! Viva de vibrações positivas, seja feliz, adorei, gostei, muito bem. É um treinamento diário, legal. Vamos lá, gente, tem ó, edital publicado, TRF 4ª Região, aqui da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Técnico judiciário, a sua chance de ingressar na administração pública federal, remuneração vultosa, bem bacana. Gente, qual que é a proposta aqui, ó? Já que é uma aula de revisão, eu preparei aqui os principais temas do direito administrativo, os que mais caem em prova, né, que tem um grande índice de incidência em provas, e preparei questões da FCC para que você veja a vida como ela é. Ou seja, como que a FCC ela vai tratar desses temas na prática. Legal, gente? Na aula de hoje, o que eu fiz? Na aula de hoje, eu preparei aqui, gente, preparei algumas questões sobre o tema organização da administração pública. Organização da administração pública. O que nós faremos aqui? O que nós faremos aqui, gente? Eu preparei aqui as questões, só que daqui a pouquinho iremos resolvê-las. Antes disso, vamos aqui relembrar esse tema tão importante para que daí sim nós possamos resolver as questões da Banca FCC. Professor, é verdade que a FCC ela é a banca Fundação Copia e Cola? Gente, olha, cuidado porque a FCC, durante anos, ela teve essa pecha de Fundação Copia e Cola. E realmente ela traz algumas questões, pelo menos no direito administrativo, questões, a maioria delas, Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Só que na prova do TJ Paraná 2017, se não me engano, houve uma virada, gente, e hoje as questões da FCC são questões muito mais reflexivas, são questões bem mais inteligentes. Não esperem, então, questões copia e cola, tá? Não esperem questões do que é o que é. Beleza? Vamos lá, então, gente. Então, nosso tema direito administrativo. Sabemos que o direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Legal. E vamos aqui relembrar, gente, a organização da administração pública para que possamos, então, resolver as questões que eu preparei com muito carinho da FCC. Vamos lá, gente, ó. Então, vamos relembrar aqui rapidinho, caneta. Organização da administração pública. Organização da administração pública. Gente, tem como que a administração pública, ela é organizada. Como que a administração pública é fragmentada. Você sabe disso, ó. Nós temos duas divisões. Uma divisão vertical da administração pública. Legal. E também temos uma divisão horizontal da administração pública. Então, divisão vertical e divisão horizontal. Gente, tem como que a administração pública é dividida num prisma vertical? Vamos relembrar? Vamos relembrar? Verticalmente falando, temos a administração federal, estadual, municipal e distrital. Você sabe que não há hierarquia entre os níveis de administração pública, o que há no máximo? Uma preponderância de interesses. O interesse nacional prepondera frente ao regional e o regional, por sua vez, preponderará frente ao local. Hierarquia em regra não há. O que há? Uma preponderância de interesses. Legal, gente. E temos aqui também, ó, a divisão horizontal da administração pública. Divisão horizontal. Só para relembrar, colegas, como que a administração pública é dividida no prisma horizontal? Fácil. Temos a administração pública direta, temos a administração pública direta e também temos a administração pública indireta. Temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Só para relembrar, a administração pública direta, colegas, vocês sabem disso, é a administração pública centralizada. E por que se afirma que a administração direta é a administração centralizada? Porque ela será diretamente executada pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. É a administração direta, diretamente executada pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. Órgãos da União, órgãos dos estados, órgãos dos municípios e órgãos do Distrito Federal. Beleza? E não se esqueçam, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Órgão público não é pessoa jurídica. Apesar que é o seguinte, ó, alguns órgãos que são tidos como órgãos independentes, esses caras têm o quê?
capacidade jurídica. O que é capacidade jurídica? Eles podem, por exemplo, para exercerem suas funções institucionais, eles podem propor ações judiciais em nome próprio, por exemplo, impetrar mandado de segurança. Então calma lá, professor. O órgão público nunca será pessoa jurídica, nunca será. Só que os independentes têm no máximo o quê? Capacidade jurídica, em algumas situações pontuais, podem propor ações judiciais em nome próprio. Yes, legal. E vamos lá, gente, ó. A administração pública indireta. Você sabe que a administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Gente, a administração indireta, ela representa uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Só para relembrar, vamos lá, gente, ó. A administração centralizada é aquela que é executada pelos entes centrais e seus órgãos públicos. Legal. Descentralizada, sempre que a administração pública for efetuada, executada por outras pessoas que não os entes centrais. E temos duas formas de descentralizar a administração pública. Uma forma é delegando a execução de serviço público a particulares, que não nos interessa agora. E a outra forma está aqui, ó. Outra forma de descentralização é a administração pública indireta. É quando a lei cria ou autoriza a criação de entidades públicas. Vamos lá então relembrar aqui, gente, ó. Quais são as entidades públicas que integram a administração pública indireta, que representam uma das formas de administração pública descentralizada? Então as entidades públicas integram aqui a administração pública indireta. Vamos lá. Aqui, gente, ó. Autarquias são entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, o IBAMA, por exemplo, o INSS. Fundações públicas são também entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, a FUNAI, o IBGE. Empresas públicas também são entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, Correios, por exemplo, a Caixa Econômica. E as sociedades de economia mista também são entidades que integram a administração pública indireta, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras. Gente, só para relembrar um negócio, rapidinho aqui, ó. O que é um RJ? RJ é um regime jurídico. O que é um regime jurídico? É um conjunto de regras que ora se aplicam aos entes centrais e ora se aplicam às entidades da administração pública indireta. Nós temos dois regimes jurídicos que se aplicam a essa estrutura, ó. O regime jurídico de direito público, mesma coisa que regime jurídico administrativo, e o regime jurídico de direito privado, E já adiantando, hein? Os entes centrais serão sempre regidos pelo regime jurídico público. E as entidades da administração pública indireta, ora de regime público e ora de regime privado. Professor, só para relembrar mesmo, qual que é a diferença para o ente ou para a entidade entre ser regido pelo regime público-privado? É fácil. Se for uma pessoa jurídica de direito público, ela tem várias prerrogativas. Por exemplo, não paga impostos. E, por outro lado, está sujeita a sujeições, faz concurso, licita e presta contas. Agora, se for uma pessoa jurídica regida pelo regime privado, ela perde prerrogativas, por exemplo, paga impostos, só que, por outro lado, está sujeita a sujeições, faz concurso, licita e presta contas. Então, calma lá, professor. Os entes centrais, União, Estados, Municípios e DF, sempre de regime público, com prerrogativas e sujeições. E as entidades da administração indireta, ora de regime público e ora de regime privado. Legal. E só para relembrar, não custa, gente. O que o ente central, aliás, o que o legislador leva em conta para estabelecer para a entidade pública o regime público ou privado? A atividade. Se for uma atividade típica do Estado, por exemplo, a autarquia IBAMA, que fiscaliza o meio ambiente, regime público, com prerrogativas e sujeições. Agora, se for uma entidade pública exercer uma atividade privada, por exemplo aqui, ó, a empresa pública Caixa Econômica, é um banco que concorre contra os bancos privados. Se for uma entidade pública exercer uma atividade privada, qual que é o regime jurídico? Regime privado. Perde prerrogativas e mantém as sujeições. E por que perde prerrogativas? Porque a empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica, ela concorre com particulares. Não seria justo a empresa pública, a Caixa, por exemplo, não pagar impostos e o Itaú, que é um banco também, pagá-los. Ou seja, sempre que o Estado exercer uma atividade econômica concorrendo com particulares, regime privado. Perde as prerrogativas e mantém as sujeições. Legal? Outro ponto importante, só para relembrar, gente, o que uma entidade pública da administração indireta tem que os órgãos públicos não têm? O que uma entidade pública da administração pública indireta tem que os órgãos públicos não têm?
Muito bem, doutores, muito bem. As entidades públicas têm, ó, personalidade jurídica própria. Elas são pessoas jurídicas que têm o quê? Autonomia financeira e administrativa. E não se confundem com os entes centrais. O que a banca do mal, ela afirmará para tentá-los induzi-lo ao erro? Que as entidades públicas, elas são subordinadas aos entes centrais. Mentira, as entidades públicas não são subordinadas aos entes centrais. No máximo fiscalizadas, no máximo vigiadas. Então espera um pouquinho, professor. Entidade pública tem personalidade jurídica própria, não se confunde com ente central e não é a ele subordinada, no máximo o quê? Vinculada. Muito bem, vamos lá então. Venham comigo aqui, ó. Venham comigo aqui. Outro ponto importante é o seguinte, vamos relembrar aqui as características de cada entidade pública. Vamos lá, gente, ó, rapidinho aqui, ó. Autarquias. Então, calma lá. Autarquia é uma entidade que integra a administração pública indireta, tem personalidade jurídica própria, não é subordinada ao ente central, no máximo vinculada, legal. E ela é criada por uma lei específica ordinária para exercer uma atividade típica do Estado. Por exemplo, o INSS, por exemplo, o INCRA, por exemplo, o IBAMA, legal. Regime jurídico público, com prerrogativas e sujeições. Prerrogativas, não paga imposto, os bens são impenhoráveis, inusucapíveis, inalienáveis e também tem prerrogativas no processo civil. Sujeições, concurso público, licitação e prestação de contas. Legal, cuidado, hein? Nós temos várias modalidades de autarquias. Autarquias comuns, autarquias geográficas, autarquias profissionais, por exemplo, os conselhos profissionais. Temos aquelas fundações autárquicas, autarquias interfederativas e até aquelas autarquias especiais. As agências reguladoras, por exemplo, a Anatel, e as agências executivas, por exemplo, o Inmetro Nacional. Yes, legal. Vamos lá, gente, vem comigo aqui, ó. Fundação pública. As fundações públicas também são entidades que integram a administração pública indireta. As fundações públicas também são entidades que integram a administração pública indireta. Gente, na verdade, a fundação pública é uma entidade que nasce a partir de um patrimônio público. Ela é sempre ligada ao fomento, ao incentivo, à ajuda, ao altruísmo. Hoje nós temos o quê? Duas modalidades de fundações públicas. A fundação pública governamental, que tem a sua criação autorizada por uma lei específica ordinária, nasce quando você registra o estatuto em cartório e o regime é privado, sem prerrogativas e com sujeições. E temos a fundação pública autárquica, que é criada por uma lei específica ordinária, não precisa de registro, ela nasce quando a lei que a cria é promulgada e o regime é público, com prerrogativas e também com sujeições. Professor, me dê um exemplo de cada? É para já. Fundação pública governamental, por exemplo, a FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Federais. E a Fundação Pública Autárquica, vários exemplos, IBGE, a FUNAI, a FUNASA. Legal. Vamos lá, gente, relembrando aqui, ó, empresas públicas e sociedades de economia mista. Gente, quais são as semelhanças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Primeira semelhança. São entidades que integram a administração pública indireta, legal. Tem a criação autorizada por uma lei específica ordinária, legal. Nascem quando você registra o estatuto em cartório ou o contrato social na junta comercial. O seu pessoal, eles são empregados públicos seletistas, legal. E outro ponto importante, tanto a empresa pública quanto a economia mista podem prestar um serviço público ou exercer uma atividade econômica. Exemplo de uma empresa pública que presta um serviço público, por exemplo, Correios. Exemplo de uma empresa pública que exerce uma atividade econômica, por exemplo, a Caixa Econômica. Exemplo de uma economia mista que presta um serviço público, por exemplo, a Rede Ferroviária Federal. Exemplo de uma economia mista que exerce uma atividade econômica, por exemplo, o Banco do Brasil. Gente, as empresas públicas e economias mistas, qual que é a regra? Regime privado. Perdem prerrogativas e mantêm as sujeições. Agora, se for uma empresa pública ou economia mista que prestar um serviço público, em que pese o fato de terem um regime privado, os tribunais têm conferido a elas 3 prerrogativas. Não pagam impostos, os bens são impenhoráveis e não vão à falência. Calma. Empresa pública e economia mista, qual que é a regra? Regime privado, boa. Só que os tribunais têm estendido para aquelas que prestarem um serviço público 3 prerrogativas do regime público. Não pagam impostos, bens impenhoráveis e não vão à falência. Yes! Legal. Outro ponto importante. Quais são as 4 diferenças entre empresas públicas e economias mistas? Cai muito em prova.
Primeira diferença, o capital. Empresa pública, capital 100% público. Economia mista tem a maioria do capital votante público. Admite capital privado. Segunda diferença, modelo societário. A empresa pública admite qualquer modelo societário. A economia mista sempre é uma sociedade anônima. Legal. Terceira e quarta diferenças, só para as federais. Terceira diferença, foro judicial. No âmbito da justiça comum, qual que é o foro competente para processar e julgar uma ação em que for ré ou autora uma empresa pública federal? Justiça Federal. E qual que é o foro competente para julgar uma ação em que for ré ou autora uma economia mista federal? A Justiça Estadual. Exceto mandado de segurança e habeas data, que ainda assim quem julga é a Justiça Federal. Legal. Quarta e última diferença, só para as federais, é a competência da Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, que é que investiga uma infração penal contra, por exemplo, uma empresa pública federal, Polícia Federal, que é que investiga uma infração penal contra uma economia mista federal, a Polícia Civil Estadual ou Distrital. Yes! Então, 4 diferenças. O capital, forma jurídica, modelo societário, e só para as federais, o foro judicial e também a competência da polícia judiciária. Legal. E só para fechar aqui, vamos lá. O que é a desconcentração administrativa? É quando a lei, dentro de uma única pessoa jurídica, cria órgãos. Desconcentração administrativa, numa única PJ, a criação de órgãos. E o que é a descentralização administrativa? É quando a competência é retirada de uma PJ para outra. Calma lá então, professor. Desconcentrar é numa única PJ criar órgãos. Descentralizar é retirar a competência de uma PJ para outra. Então, por exemplo, ó, quando o ministério é criado, criação de um órgão na União, é uma desconcentração. Agora, quando é criada uma autarquia, retira-se competência da União, que é uma PJ, e confere-se a outra, autarquia, é uma descentralização. É muito fácil. Muito bem, então, gente, revisão de flash. Vamos agora para o momento que você ama de paixão. Que momento? A vida como ela é. Ou seja, como que a FCC ela vai trabalhar esse tema na prática. Então vamos lá. Vamos lá, compõe a administração pública direta da União. Gente, para ficar emocionante, vamos começar pelo fim. Vamos lá. Aqui, ó. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Tá errado porque a ECT, gente, é uma entidade que integra a administração pública indireta, não integra a administração direta. Só fazer uma pergunta aqui, gente. Qual que é a natureza jurídica? Dos Correios? Como assim natureza jurídica? O que os Correios são para o direito? Calma lá, natureza jurídica dos Correios. Espera um pouquinho, professor. Natureza jurídica dos Correios, entidade que integra a administração indireta, é uma empresa pública que presta um serviço público. Professor, você falou que empresa pública e economia mista é um regime privado, tá? Né? Legal. Só que se prestar um serviço público, em que pese o fato de ter o regime privado, elas conservarão algumas prerrogativas. Que é o caso aqui dos Correios. Correios é uma empresa pública que presta um serviço público, de acordo com os tribunais, ele conservará 3 prerrogativas. Bens impenhoráveis, não vai à falência e também lá ele não paga impostos. Yes. Mas Correios não é porque queremos aqui um órgão da administração direta da União. Muito bem. Caixa Econômica Federal, gente, Caixa Econômica Federal também não é porque é uma entidade que integra a administração pública indireta, é uma empresa pública federal que exerce uma atividade econômica. Gente, cuidado porque aqui a Caixa Econômica Federal, ela tem um regime realmente privado, tá? Ela perde prerrogativas e mantém as sujeições. Mas por que a empresa pública Correios mantém aquelas 3 vantagens do regime público e a Caixa Econômica não? Porque a Caixa Econômica exerce uma atividade econômica. Somente aquelas que prestaram serviço público conservarão aquelas 3 prerrogativas. Legal, muito bem. Vamos lá, gente, ó. ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Gente, cuidado porque a ANAC também não é porque a ANAC, na verdade, ela é o quê? Ela é uma entidade da administração pública indireta. Ela é uma entidade da administração pública indireta, gente. Ela não é um órgão da administração direta. Qual que é a natureza jurídica, gente? Professor, qual que é a natureza jurídica da ANAC? Gente, a ANAC é uma autarquia especial. A ANAC é uma autarquia especial, é uma agência reguladora. Legal. O Banco Central do Brasil é um órgão da administração direta? Não, gente. O Bacen, ele é uma autarquia também, Mas calma lá, Bacen, banco, não é atividade econômica, não é empresa pública ou economia mista, não, gente, porque o Bacen, pegadinha, tá? De banco ele só tem o nome.
Porque ele não é um banco propriamente dito. Ele fiscaliza outras instituições financeiras. Então o Bacen realmente é uma autarquia. Então a B não é. É A que nos interessa, né? A gente, tá aqui, ó. A é um órgão da administração pública. Sai daqui, o Gremlin. O A realmente é um órgão da administração pública direta, é o Departamento de Polícia Federal, tá? É um órgão que integra o Poder Executivo da União. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. O Departamento de Polícia Federal, ele tem personalidade jurídica própria? Não, gente, não, porque ele é um órgão da União. Órgão público não é pessoa jurídica, ok? A União, ela é pessoa jurídica. O DPF ele não é porque é um órgão público. Legal. O DPF, ele tem capacidade jurídica, ele pode propor ações judiciais? Não, porque ele não é um órgão independente. Agora, a Presidência da República, que é o órgão que chefia o Poder Executivo, ela sim, além de ser um órgão, ela tem o quê? Capacidade jurídica, pode, por exemplo, impetrar mandado de segurança, tá? Mas essa capacidade jurídica é só para órgão independente, lá os do topo. DPF não tem, não. Muito bem, voltemos para cá, então. Oi, né? Tipo fantasminha. Voltemos para cá. Volta para cá, gente, ó. 2. As autarquias possuem personalidade jurídica própria, autonomia financeira e autoadministração. Legal. Partindo dessa premissa, é correto afirmar que o ente criador mantém relação à autarquia, poder hierárquico e disciplinar, em razão do controle de tutela. Errado por quê? Errado por quê, gente? Errado por um detalhe. Só existe hierarquia, só existe poder hierárquico, gente, só existe poder hierárquico na função administrativa, no mesmo poder e na mesma pessoa jurídica. Já que as entidades públicas, por exemplo, aqui autarquias, elas têm personalidade jurídica própria, distinta do ente central, elas não são subordinadas aos entes centrais, no máximo vinculadas, tá? Então, a questão é errada por quê, gente? Porque não existe hierarquia entre a autarquia e o ente central. Por exemplo, o IBAMA, ele não é subordinado à União, apenas vinculado. Professor, mas existe uma fiscalização? O ente central ele fiscaliza a entidade pública? Ele até fiscaliza, que eu insisto, ela não é a ele subordinada. Que nome que se dá a essa fiscalização que o ente central realiza na entidade pública? Supervisão ministerial ou controle finalístico ou controle de tutela? Muito bem. Vamos lá então. B. A despeito de assumirem obrigações em nome próprio, por ser sujeito de direitos, é o ente instituidor quem responde pelos seus atos. Mentira, gente. Mentira por quê? Já que a autarquia ela tem personalidade jurídica própria, já que a autarquia é uma pessoa jurídica, gente, ela que responderá pelos seus atos. Então, por exemplo, fui atropelado por uma viatura da autarquia, né, lá do Detran, por exemplo. Contratei um bom advogado e ele, lógico, ele irá demandar contra o próprio Detran, contra a própria autarquia. Beleza? Muito bem. Prossigamos então, mais uma questãozinha. Tá, cadê você? Tá aqui, ó. Cara aqui. Vamos lá, foi. C. Não se submetem ao controle de tutela do ente instituidor para conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em razão dos quais foram criadas. Errado por quê, gente? Por mais que elas não sejam subordinadas aos entes centrais, elas estão sujeitas, sim, a essa supervisão ministerial, a esse controle finalístico. Ou seja, o ente central ele simplesmente verifica se a autarquia está cumprindo com as suas finalidades. D. Os seus recursos e patrimônio, independentemente da origem, configuram recursos e patrimônio do ente instituidor. Errado porque é da própria entidade, da própria autarquia. E. Tem liberdade para gerir seus quadros funcionais sem interferências indevidas do ente instituidor. Questão correta, elas têm autonomia financeira e administrativa, têm liberdade para reger lá o seu pessoal, os seus quadros funcionais. Yes, é aí que nos interessa. Vamos lá, mais uma boa. Considere as seguintes afirmações sobre a administração direta e indireta. 1. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, começou bem, né? Regime público, que desempenham o serviço público descentralizado, beleza? E capacidade de autoadministração, correto. 2. A economia mista submete-se ao regime jurídico público, errado, regime privado, e tem por objeto exclusivamente o exercício de uma atividade econômica em regime de competição de mercado. Errado por quê? Podem prestar um serviço público e exercer uma atividade econômica em regime de competição ou monopólio. 3. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, começou bem, que podem desempenhar apenas serviços públicos ou atividades econômicas em regime de monopólio. Não, gente, também podem
prestar uma atividade econômica em regime de ampla concorrência. É a que nos interessa, somente a 1 é correta, as demais são falsas. Muito bem, muito bem. Tem mais alguma? Tem, vamos lá. As autarquias, empresas públicas e economias mistas são entidades estatais. É correto afirmar que as referidas instituições que autarquias e empresas públicas integram a administração direta, já está errado porque elas integram a administração indireta. Enquanto que as economias mistas, por possuírem personalidade jurídica de regime privado, integram a indireta, correto, só que o começo lá é errado. B. Empresa pública detém personalidade jurídica de direito público. Tá errado porque, gente, o regime é privado. C. Autarquias detêm personalidade jurídica de direito público, correto, enquanto as empresas públicas e economias mistas detêm personalidade jurídica de direito privado. Legal. Integrando todas elas a administração indireta. Perfeito, gente. E a C, que é uma obra de arte. Ó. D. Economia mista que presta um serviço público integra a administração direta? Não, a gente integra a indireta. Todas elas integram a indireta. E. Autarquias, empresas públicas e economias mistas detêm personalidade jurídica de direito privado, razão pela qual integram a administração indireta. Não, gente. A autarquia tem o regime público e as EPs e SEM, né, empresas públicas e economias mistas, realmente tem o regime privado. Ou seja, amiguinhos, é a C que nos interessa, é a C que nos interessa, tá? Muito fácil. Para por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu!